Então, muito bom dia a todos os irmãos. É um prazer estarmos aqui todos juntos para louvar e adorar o nosso Deus. E hoje vamos iniciar o nosso culto com uma passagem bíblica bastante conhecida, aquela passagem que nós aprendemos desde pequeninos a decorar e que nos lembram que Deus é o nosso pastor, que Deus é quem nos concede consolo, paz e tranquilidade ao longo da nossa vida e também por toda a eternidade. Então vamos ler o Salmo 23, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a nossa confiança e sabemos que Jesus é verdadeiramente o bom pastor, que é Ele quem nos guia para a vida eterna. Ele é o caminho e Ele é a própria vida eterna. E é com esta certeza de que Ele caminha faz-nos caminhar na sua luz, faz-nos desfrutar do seu amor e da sua paz, que nós vamos cantar a música Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus,
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos por esta bênção de saber que Tu és o bom pastor, Tu és aquele que nos tranquiliza, aquele que nos leva para águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que trouxe Jesus a este mundo para nos conduzir à vida eterna contigo e que nos concedeu o Espírito Santo para nós podermos, Senhor, compreender a Tua palavra e estarmos sempre em comunhão contigo. Ó Senhor, que este culto seja agradável diante de Ti, que seja um cheiro suave diante de Ti e que nós possamos ter o nosso coração tranquilo e aberto, Senhor, para aquilo que Tu desejas transmitir através do Teu servo. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, vamos continuar a meditar na palavra e neste caso vamos meditar num dos trechos também muito conhecidos da Bíblia, baseado em Josué, no capítulo 1 dos versículos 6 a 9, em que nós lemos sobre aquela passagem bíblica que para não nos assustarmos, para termos bom ânimo e nos esforçarmos. Mas também há uma condição nesta passagem, a condição de nós meditarmos e sermos fiéis à palavra. E eu vou pedir ao irmão Sérgio para, se for possível, ler a passagem que vai ser transmitida de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. Ok. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém, obrigada. E por nós termos esta certeza de estarmos a meditar na lei do Senhor e estarmos firmes nela, podemos também descansar em Deus, porque Ele não nos faz com que nada, Ele faz com que nada nos falte e nós não temos que andar preocupados com nada. Por isso, vamos cantar esta segunda música que diz que nós confiamos no Senhor, que a nossa esperança está nele. Eu não tenho que andar ansioso, se bater o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e modas do amanhã, pois já tenho aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança
não tenho que andar preocupado com os cuidados rivados do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. E por nós termos confiança no Senhor, temos a certeza também na nossa salvação. Por isso eu vou pedir à querida Sofia para fazer para ler a passagem bíblica de João 3, dos versículos 13 ao 21. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que veio a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Obrigada, Sofia. Então, para meditarmos na passagem, para podermos preparar-nos para meditar na passagem que o pastor Maurício nos vai entregar hoje, vamos cantar a música Ele é meu e teu Senhor.
Amém. Vou pedir ao pastor Pedro para dirigir uma palavra de oração também pela palavra que o pastor Maurício vai entregar esta manhã. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito por este dia que nos estás a conceder, pela oportunidade que temos também como tua igreja de nos reunirmos, podermos te louvar, Senhor, por quem és, pelas tuas obras, pelos teus feitos. E agora, Pai, pela tua palavra, te agradecemos porque temos acesso a ela, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque tu a tens preservado ao longo dos séculos, apesar de todos os atentados que muitos homens têm feito. Mas ela subsiste eternamente, porque ela é a tua palavra. E te agradecemos, Pai, porque nesta manhã podemos já meditar em alguns trechos da tua palavra e agora também na passagem que o teu servo, pastor Maurício, irá trazer. Abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos aquilo que tu nos transmites, Pai, e que possamos viver e empregar na nossa vida. Que não sejamos achados somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Dirige-nos, pois, neste estudo e unge o teu servo, Pai, com o teu Santo Espírito, a fim de que ele seja realmente aquele veículo usado por ti poderosamente nesta manhã para nos trazer a tua palavra ao nossa mente e coração. Dirige-nos, pois, é o que te pedimos, para a tua honra e glória. Amém. 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 Graças a Deus, né? Os irmãos estão a ouvir bem? Então, amém. Então é um prazer, né, irmãos, estarmos mais uma vez aqui, né? Mesmo que desta forma virtual, né? Mas é uma alegria podermos, como o pastor já falou, né, na oração, né, ouvirmos já trechos, né, da palavra do Senhor, né? Podemos louvar o Senhor com esses cânticos, né, que tem totalmente relação com a palavra, né, que nós iremos ministrar, e que nós possamos verdadeiramente estar com nossos corações abertos, né, irmãos, para podermos ouvir, né, ouvir a palavra. E quando nós ouvimos a palavra, nós temos que também tomar posse dela para nossas vidas, e muitas vezes requer de nós, né, renúncia, requer, né, realmente que nós venhamos em algum momento, né, olharmos para aquilo que precisa ser trabalhado, né? Aquilo que a palavra do Senhor está a tentar, né, de alguma maneira nos libertar. Então eu gostaria de trazer, né, o texto da palavra do Senhor nesta manhã, que está lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos, né? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? É João 14, do 1 ao 6. A palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Então, nós conhecemos muito bem nesse texto da palavra do Senhor, e nós temos ouvido falar sobre o eu sou, né, o bom pastor, né, a luz do mundo. Nós temos ouvido falar sobre agora eu sou, né, o caminho e a verdade e a vida. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, né, é Ele e somente Ele, né, não há outro. Então nós vamos meditar nesse tema. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade
e a vida. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus pronunciou essas palavras, né, estava ali naquela época, né, a questão da festa, né, da Páscoa, né, e que era a maior festa, né, de Israel. E estavam ali a se preparar, né, para esse grande evento. Mas não só isso, né? Nós sabíamos que já se aproximava também, né, um outro grande acontecimento, que era Jesus ser preso, né, Jesus ser morto, né, Jesus sofrer, né, por nós. Então, nós vemos ali que o Senhor Jesus, diante de tantos acontecimentos, né, tantas situações que estavam a acontecer naquela altura, os discípulos, né, ao ouvir, né, tantas palavras, né, que ao coração deles eram palavras duras, eles se sentiram muito entristecidos, né, com toda aquela situação. E o Senhor Jesus sabia, né, do que se passava no coração daqueles discípulos, né? O Senhor Jesus, no primeiro momento, estava ali com as multidões, mas depois ele se reuniu ali com seus discípulos no cenáculo, né, no Monte Sião. E pôde ter aquele momento, né, com os discípulos, um momento, vamos dizer assim, a sós, onde ele pôde relatar, né, sobre essa proximidade, né? Antes o Senhor já havia falado em alguns momentos, né, da sua partida, né, que ele não estaria a continuar. E nós podemos ver que realmente eram notícias tristes, né, notícias que deixavam eles realmente amargurados, né, com o que iria acontecer, porque até então eles estavam a caminhar, né, juntamente com o Senhor Jesus ali no seu ministério, né, ouvindo e vendo, né, os grandes feitos do Senhor, e eles até então estavam habituados com o Senhor Jesus ali para poder tomar, vamos dizer assim, a frente, para poder realmente estar ali no seu propósito, né, que era realmente conduzir, né, os discípulos a ter uma vida de santidade, a levar, né, aquelas pessoas que buscavam, né, realmente ao conhecimento da verdade e ter realmente muitas vezes serem curados, mesmo serem libertos, né, como nós vimos nos evangelhos, tantos milagres, né, que houveram, tantos milagres que aconteceram. Então nós começamos a refletir, né, sobre tudo isso, e nós trazemos também para a nossa atualidade, não é? Como é que está o nosso coração, né? Como é que estão as notícias, né, que têm chegado a nós, né, muitas vezes de um ente querido, da família, ou até mesmo de outros acontecimentos no mundo, né, e que geram muitas vezes, né, uma certa insegurança. E ali os discípulos estavam se sentindo inseguros. E nós podemos, né, irmãos, ver justamente no texto, nos capítulos 12, que antecede, né, do 12 e 27, o que traz a palavra do Senhor. Diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente, com esse propósito, vim para esta hora. Então, o Senhor, ele sabia, né, do propósito, né? Ele sabia que era um momento de tristeza, era um momento de, né, pesar, né? Mas ele sabia que era pelo que ele foi chamado. Aquilo era o propósito de Deus para a vida dele e para toda a humanidade. Nós estávamos a depender, né, desse grande acontecimento. Lá também no capítulo 13, o verso 21, diz: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, antes, né, desse texto que nós lemos, nós podemos observar que ali foi relatado por Jesus que um que estava ali entre eles seria aquele que iria trair, teria um traidor. Então, entre eles estava um traidor, né? Então, isso trazia também muita angústia no coração deles. Também nós podemos ver, na sequência, houve a situação do próprio Pedro, né? Que também, como aquele que não deixaria Jesus em nenhum momento, ele estaria a ponto de trair o próprio Jesus. Então, irmãos, ele estava diante ali de seus discípulos numa quinta-feira, naquela quinta-feira, a quinta-feira da traição de Judas, né? A quinta-feira da negação de Pedro,
né, a quinta-feira, em que os discípulos estavam a disputar, né, sobre qual que teria primazia, qual que seria o maior, né, qual que seria o melhor, né, naquele meio dos discípulos, né? Também nós podemos observar, né, naquela quinta-feira, das bordoadas na cabeça lá no Sinédrio, né, judaico. Também nessa quinta-feira nós podemos observar que Jesus, né, suou sangue no Getsêmani, né, e nessa quinta-feira também ele estava sendo acusado por blasfemar contra Deus e conspirar contra César. Então, essas eram as acusações e todos esses acontecimentos, né, irmãos? Esse era o cenário que se apresentava ali, né? E os discípulos estavam realmente com o coração partido, estavam realmente tristes, né, com tudo aquilo, e precisavam realmente de ouvir, né, algo da parte do Senhor. E muitas vezes nós estamos a esperar, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir, né, algo que o Senhor tenha a falar ao nosso coração, para que aquela angústia na nossa alma, aquela tristeza, né, venha sair de alguma forma. Muitas vezes nós sentimos sufocados, né, irmãos, com uma determinada situação. E ali os discípulos estavam, né? Então, pela iminente partida de Jesus, eles estavam totalmente, imensamente tristes. Jesus chegou a dizer que era necessário sua partida. O próprio Jesus falou para eles, né? E uma outra situação, irmãos, é que eles estavam também envergonhados, né? Como nós podemos dizer, né? Sobre essa situação toda que antecedeu, né? Jesus, diante daquele cenário de eles disputando, né, qual que seria o maior, o Senhor Jesus fez o quê? O Senhor Jesus pegou uma toalha, né, pegou água e foi ali para poder lavar os pés dos discípulos. Então, uma demonstração de humildade, quer dizer, o próprio Deus, né, o Jesus, né, o Filho de Deus, né, ali naquele momento se despiu, né, de toda a sua grandiosidade, né, da sua soberania, para poder viver, né, uma vida ali de servo, de servir, de humildade, irmãos. Então, nós vemos que o Senhor Jesus deu a maior demonstração para os discípulos, e isso trouxe realmente eles ficaram envergonhados com aquela situação. Então, para eles foi um momento muito difícil, né, de assimilar, mas também era necessário, né, que eles passassem por aquilo para que eles compreendessem de fato, né, qual o que estava realmente, vamos dizer assim, o sentido de tudo aquilo, né, para a vida, não só deles, como a vida da toda a humanidade. Então, irmãos, os discípulos estavam chocados, porque naquela noite ele revelou que um deles iria traí-lo, né? Estavam também perturbados, né, pela questão do próprio Pedro negar Jesus, não é? Que estaria a ponto de negar Jesus. Então, diante de toda essa tristeza, irmãos, Jesus começou a dar lições, a instruí-los, não é? E nós vamos realmente, dentro desse contexto, né, da palavra do Senhor, nós vamos trazer, irmãos, 4 verdades grandiosas, né, que o Senhor ali utilizou para poder trazer realmente o consolo, né, aos discípulos, para que eles pudessem se recuperar, vamos dizer assim, daquela situação, não é, irmãos, daquele momento tão difícil, e que realmente é um momento que nós, muitas vezes, né, as pessoas passam e precisam, né, de ouvir. Então, qual a primeira, irmão, a grande verdade aqui? O primeiro ponto é, não se turbe, né, o vosso coração. Então, a palavra do Senhor, o Senhor falou o quê? Não se turbe, não é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, irmãos, nós vemos aqui algo muito, muito interessante e algo muito forte, porque o Senhor ele fala para nós não, para eles não, discípulos, na verdade, não turbarem o coração deles, né? Não ficarem angustiados, não ficarem tristes. Mas o Senhor ele usa 2 vezes, né, a palavra, o verbo, né, crer, né? E primeiramente ele fala sobre credes em Deus, não é isso? Credes, quer dizer, está no presente do indicativo, quer dizer, algo que verdadeiramente os discípulos criam em Deus. De fato, eles criam, porque eles conheciam a verdade, né, do que se passou, né, na época dos grandes homens de Deus, né, aquelas grandes mulheres, né, os patriarcas, onde o Senhor realizou muitos milagres e muitas maravilhas. Então, eles criam de fato, né, no Senhor Deus, eles criam. Mas o Senhor Jesus falou mais um crede, né? Crede
também em mim. Então, esse crede tá no imperativo, quer dizer, é uma ordem, né? Vamos dizer assim, crede também em mim. Vocês creem no Pai, como eu também creio, mas vocês precisam crer em mim. Então, o Senhor estava ali no imperativo, crede também em mim, dizendo uma ordem para eles, vocês precisam crer em mim também, porque eu também sou filho de Deus, porque eu também sou Deus, não é? E os discípulos precisavam despertar para isso, né, irmãos? Então, o coração turbado é um coração aflito, né? Então, assim, eles precisavam realmente crer, né, no Senhor Jesus, saber que o Senhor Jesus, aquele que andou com eles naqueles dias, meses e anos, era verdadeiramente o Filho de Deus, mas também era Deus, e ele estava ali dizendo para eles que eles não precisavam turbar o coração, né? Que eles continuassem a crer em Deus, mas também crescem nele como Filho de Deus e como Deus, né? E nós precisamos verdadeiramente, né, sabermos que nós precisamos crer, né? Então, irmãos, nós vemos ali um momento de dificuldade, um momento de tristeza, de amargura, e nós podemos nos arremeter ao passado não muito distante aqui no mundo, onde foi um tempo difícil, onde aconteceu essa Covid, né, esse vírus, né, que as pessoas não conheciam, não sabiam do que se tratava, tudo era muito incerto, as pessoas ficavam angustiadas, né, com medo, seus entes queridos doentes, e muitas vezes à beira da morte, não é? Muitos, infelizmente, perderam a vida, e quantos não ficaram, né, também tristes, né? Ali, então, se sentiram até muitas vezes só, sem uma esperança, não é? E nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, né? Que nós venhamos crer em Deus, mas também crer no Senhor Jesus. Então, esse crer, né, crer em Deus, era algo que já acontecia, mas precisavam os discípulos crer também no Filho, crer também no Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos aqui continuar a prosseguir aqui na mensagem da palavra do Senhor. Né? O que Jesus quis dizer? Né? Ele admite, né, que os discípulos acreditavam em Deus, né? Mas agora há uma ordem, crede também em mim. Porque o grande problema, irmãos, era que os discípulos eles poderiam, né, acreditar em Jesus apenas como um mestre, não é? Eles poderiam acreditar em Jesus apenas como um amigo, né, como um homem bom, um homem que andou e fez o bem, né, aquela pessoa que tinha conhecimento realmente, né, da palavra. Eles poderiam crer em Jesus de várias maneiras, mas talvez não da maneira correta, que era verdadeiramente ter ele como o Senhor, né, como aquele que traria a salvação, aquele que verdadeiramente era o Senhor, era Deus também. Então, eles precisavam crer, né? Então, é algo que nós precisamos refletir, né, para nossas vidas. Então, irmão, Jesus, ele não foi pego ali de surpresa, né? Jesus não foi algo que ele não esperasse, né? Ele sabia, né, de tudo aquilo que estava por acontecer, não é isso? Então, o Senhor, podemos ver, irmão, no momento da ceia, né, que ele mesmo passa da tradição ali do judaísmo, né, para o cristianismo. Então, foi encerrando ali a Páscoa judaica e inaugurando a ceia do Senhor, porque Jesus estava prestes, né, a morrer, estava prestes a sofrer no nosso lugar. Então, algo de grandioso estava acontecendo naquele momento também, algo que iria marcar, vamos dizer assim, a vida do cristianismo, não é isso? Então, irmãos, nós observamos aqui na palavra do Senhor que nós precisamos crer em Deus, mas precisamos crer também no Filho, crer no Senhor Jesus, não é? Ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E os discípulos precisavam realmente acreditar, eles precisavam ver que Jesus não era simplesmente uma pessoa, né, um homem bom, né, um mestre, né, aquele que realmente, em alguns momentos, fez milagres, não é? Mas, além de tudo isso, ele era Deus. Então, irmãos, portanto, se Jesus está no controle da sua vida, né, nós possamos realmente crer, independentemente, né, da circunstância, das coisas que se passam, né, que nós possamos crer, né, que o Senhor Jesus, ele é aquele que diz para nós, né, ele diz, não se turbe o vosso coração, né?
Então, que nós possamos verdadeiramente crer. Então, essa é a primeira grande verdade, irmãos, é nós crermos, né? O Senhor alerta aqui os discípulos para crer, continuar a crer no Deus Pai, mas também crer no Senhor Jesus, o Filho. Irmãos, e a segunda, vamos dizer assim, grande verdade que o Senhor traz, né, nesse texto, né, que nós lemos, que Jesus usou, né, para acalentar a alma de seus discípulos, é que eles deveriam saber que neste mundo eles eram peregrinos, né, mas que o céu era o lar deles. Então, irmãos, o verso 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa outra grande verdade, dizendo assim, na palavra do Senhor, que ali trazia para os discípulos, né, realmente essa segurança, porque muitas vezes nós podemos, né, vamos dizer assim, ficar muito detidos no que está aqui, né? Como os discípulos, né, naquele momento estavam realmente presos àqueles acontecimentos terrenos, aquelas coisas que iriam acontecer, mas estavam desligados, né, do que estava por vir, né? Quer dizer, da viva esperança, né, da morada celestial, aonde o Senhor estava a preparar, não é? Esse estava a preparar, na verdade, não quer dizer, né, que ele estava indo preparar, né, vamos dizer assim, algo, uma casa, várias casas, ou mansões, ou até mesmo como se fosse uma colmeia, né, onde teria vários, né, lugares onde ali as pessoas iriam ficar, né? Mas, na verdade, esse preparar nos lugar era justamente Jesus sendo preparado, né, para passar por todo aquele sofrimento, pela morte, mas também pela ressurreição. Não é isso? Porque o Senhor Jesus, como já havia, os profetas prediziam e também o próprio Jesus havia falado, ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, esse preparar lugar, o Senhor está querendo dizer o quê? Que ele iria passar por todo aquele processo. Ele iria sofrer, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar e teria ali tudo se preparado, irmãos, porque tudo já estava pronto, tudo já está pronto, né, para nós estarmos ali juntamente com o Senhor Jesus. Então, é algo que nós precisamos realmente nos atentar, né, irmãos, para nós não fazermos confusão, não é isso? Então, faz toda a diferença essa realidade na vida do cristão, né? Ter a convicção, né, de que a pátria de quem pertence a Jesus não está nesse mundo, de que o céu é o nosso lar e é para lá que nós iremos. Essa é a nossa esperança. Então, o Senhor Jesus estava querendo dizer para os discípulos o quê? Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, não é isso? Não se preocupe com o que está acontecendo aqui. Não se preocupe com toda essa situação. Não se preocupe com esse momento de angústia, de tristeza, mas alegra-se, não é? O Senhor está querendo que ele se alegre-se, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E o Senhor estava ali preparando o caminho para que realmente nós pudéssemos ter essa possibilidade de vida eterna, que era através de Jesus, através desse propósito, do propósito de sacrifício, de expiação pelos nossos pecados. Então, irmãos, as pessoas que não têm essa convicção, né, a garantia de morar no céu, na hora da angústia, elas vão realmente se desesperar. Elas não têm a quem recorrer, elas não têm essa esperança que nós temos, né? Porque elas não conhecem a verdade, elas não sabem quem é a verdade. Então, elas precisam o quê? De ter o Senhor Jesus na vida delas para que elas possam ter essa compreensão. E ali o Senhor estava trazendo para os seus discípulos que conheciam, né, a palavra, que eles tinham essa esperança, né? Então, para essas pessoas, né, irmãos, não há um amanhã dessas pessoas que não servem ao Senhor, né? Jesus estava a dizer aos seus discípulos, vocês precisam ter calma, não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar-vos um lugar, que é a casa do Pai, é o céu. Então, irmãos, nós vemos assim essa outra grande verdade, né, dessa palavra que o Senhor trouxe ali, vamos dizer, últimos ensinamentos do Senhor Jesus antes da sua morte, que ele trazia para os discípulos, não é?
Então, irmãos, o céu não é para nós, né? Não é uma fantasia, não é? Ele é um lugar real, é um estado de felicidade eterna. Nós não podemos contemplar, né, irmãos, com nossos olhos terrenos, não é? Mas a palavra do Senhor, ela nos traz, né, algumas características de como que será naquele lugar. Então, basta isso, né? A palavra do Senhor nos fala, a palavra do Senhor é a verdade, e a palavra do Senhor, ela vai se cumprir no tempo certo, como ela tem se cumprido até hoje, né? Então, tudo que entristece, né, o ser humano, lá não terá mais, além disso, né, o céu será tão glorioso, porque o pecado também não entrará lá. Nós vemos lá em Apocalipse, né, 21, 8, né, que fala que tantas pessoas que vivem em pecado, né, elas não entrarão no céu, porque no céu não entra pecado. Então, esses que estão em pecados ficarão de fora, não é isso? Então, Jesus, irmão, estava a falar com eles, vocês querem ter o coração consolado? Então, parem de pensar o seguinte, vocês têm a casa do Pai. Então, é isso que o Senhor, né, quer dizer, não é isso? O Senhor quer que eles realmente pensem, né, que existe realmente uma saída, que existe a morada, a Nova Jerusalém, né, para os que estão salvos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa era a esperança que os discípulos deveriam ter nas suas mentes. A esperança, né, de um novo lar, de um lar, uma morada celestial, que não se acabaria aqui, né? Que eles deveriam o quê? Né? Como o apóstolo nos traz, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, pensai nas coisas lá do alto. Então, nós temos que deixar as coisas daqui, né? Não nos apegarmos às coisas terrenas, às coisas desse mundo. É muito bom termos uma vida boa, uma vida de qualidade, termos uma casa boa, termos um carro bom, tudo isso é muito bom. E o Senhor tem coisas boas para nós, mas nós precisamos saber que isso não é o mais importante e que nós não podemos, né, colocar realmente o nosso coração, né, colocar isso acima, né, das coisas celestiais. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente crer, né, que o Senhor está no controle, que o Senhor, ele foi preparar lugar para todos aqueles que estão em Cristo. Então, irmãos, saber, né, dessa verdade, né, quem mais pensa no céu são mais eficazes aqui na terra. Então, quando nós estamos mais envolvidos com as coisas de Deus, quando nós estamos mais ligados no céu, nos alimentando mais do Espírito, nós somos mais também eficazes aqui na terra, porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o que está, né, aqui à nossa volta, com as coisas terrenas, que nós muitas vezes nos desligamos das coisas celestiais. E aí nós acabamos sendo também ineficazes aqui na Terra, né? Então, é um questionamento para nós, né? Como, né, nós estamos? Como que você está? Como está a sua alma? Não é isso? Nós estamos a precisar de consolo do Senhor, nós estamos a precisar de algo. O Senhor tem a sua palavra, né? O Senhor quer falar conosco, não é? Como o Senhor ali falou com seus discípulos. Então, nós vamos continuar, né, irmãos, crendo, nós vamos crer, né, que o Senhor está realmente no controle de tudo, de todas as coisas, e tem sempre o melhor para nós. Então, irmãos, uma outra grande verdade que o Senhor traz, né, em terceiro lugar, nós podemos observar que Jesus vai mostrar aos discípulos que a única maneira de você ter o coração curado dessa turbulência, dessa angústia, é você saber que Jesus voltará, não é? No versículo 3 nos diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, irmãos, o Senhor, de igual modo, como ele falou anteriormente, para não turbar o coração, para crer nele, para realmente que ele iria preparar lugar, o Senhor também agora diz, né, para eles que ele vai voltar, né? Isso, o Senhor vai voltar. Então, nós precisamos o quê? Crer que o Senhor está a dizer a verdade, porque ele diz a verdade, o Senhor é a verdade. Então, nós vemos aqui que o Senhor, né, nos traz, né, essa outra verdade, essa outra promessa de que ele vai voltar. Então, que nós possamos realmente confiar que o Senhor vai voltar, né?
muitos que até já há muito tempo questionam, até no passado, sobre a volta do Senhor. Muitos falam, mas Jesus falou, já falam há tanto tempo que Jesus vai voltar, né? Tantos, né? Já passou tanto tempo, Jesus não voltou, alguns já morreram, né? Tudo, mas nós sabemos que há o tempo do Senhor, né? O Kairos de Deus não é o nosso, o tempo de Deus não é o nosso. Então nós temos que continuar perseverando, né? Confiando de que de fato o Senhor vai voltar. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir, não é? Então nós podemos observar lá no capítulo 2 Pedro 3:4, o que diz a palavra do Senhor? 2 Pedro 3:4 nos diz assim: Segunda Pedro 3:4 nos diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Então, irmãos, nós vemos que muitas vezes muitos falsos profetas, né, existem muitas heresias, né, porque justamente perderam, né, a fé, porque realmente não... Então, irmãos, desculpa aí. Realmente não sabemos o que houve, mas no momento ele descarregou, caiu, e depois, quando volta, a gente não consegue, clica no som, não acontece nada. Ele não dá o som. Mas eu vou tentar, irmãos, aqui fazer uma recapitular, né? Essas 4 verdades grandiosas, como nós falamos, a primeira foi crer, né? A segunda foi sobre o céu, é o lar, né? Nós pensamos na morada celestial, e também sobre, agora nós vamos a falar sobre que Jesus voltará. Né? Então, o Senhor Jesus prometeu que vai voltar, e nós precisamos verdadeiramente pensar nisso. Né? Como Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente, né? Ele não mandará um embaixador ou um anjo, né? Não vai fazer nada disso, né? Mas ele pessoalmente voltará. Como ele prometeu, como está a trazer a palavra do Senhor. Então, nós precisamos verdadeiramente crer, né, nessa verdade do Senhor também, que o Senhor vai voltar. E para nós, assim, finalizarmos, né, eu gostaria de trazer o último ponto, né, irmãos, que é a outra quarta, né, grande verdade, que é justamente que eles precisavam saber, entender que Jesus é o caminho, né, que nos leva para Deus. É a verdade que ilumina a nossa mente e a vida que satisfaz a nossa alma. Então, lá no verso 4 diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, Jesus diz, né, para nós, no verso 5 e o 6 também, que diz, disse-lhe também, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos crer que o Senhor vai realmente nos conduzir. Né, irmãos? Os profetas, no ano passado, eles puderam dizer esse é o caminho, né? Seguir por ele. Né? E grandes líderes de seitas, né? Como o próprio Maomé disse antes de morrer, né? Que não sabia o propósito da vida. Né? Buda dizia, procurem a verdade. E Confúcio, eu não sou o caminho. Mas Jesus, irmãos, pode dizer, eu sou o caminho. Só há um caminho. Esse caminho é o Senhor Jesus. Só existe uma porta, e essa porta é o Senhor Jesus. Só existe também só um mediador, né, que pode nos reconciliar com Deus. É o próprio Jesus. Então, quando a igreja foi perseguida, e os cristãos no primeiro século foram mortos, torturados, jogados às feras e queimados, não é? Vivos. Então, eles passaram por grandes sofrimentos, né? Eles passaram por grandes atrocidades. Mas não porque os romanos eram intolerantes, mas, na verdade, porque o próprio povo que servia o Senhor, eles eram intolerantes, eles não aceitavam servir a mais que um Deus, eles queriam somente servir na vida deles. Eles sabiam que só Jesus era o caminho. Então, nós vemos aqui, né, irmãos, que verdadeiramente o caminho é o Senhor Jesus. Como Jesus disse, né? Eu sou a verdade. Muitos pregaram a verdade. Muitos discutiram sobre a verdade. Mas somente Jesus que pode dizer, eu sou a verdade.
Jesus é a própria, né, encarnação da verdade. Ele é a verdade, não é isso? E também, irmãos, nós podemos ver que ele é a verdade pública que nós precisamos crer, né? Mas também ele é a verdade moral que nós devemos ter, não é isso? Então, finalmente, Jesus diz, eu sou a vida. Ele é o único doador da vida. E somente nele nós temos vida eterna, né? Abundante, vida plena, vida feliz. Só em Jesus. Então, que nós possamos saber que só Jesus é o caminho, não é isso? Vamos crer nesse Senhor Jesus, vamos continuar, né, a esperar nele, porque somente ele é a verdade, somente ele é o caminho, somente ele é a vida, né? E como se Jesus veio para dizer, né? Vocês precisam ficar perturbados, não precisam ficar perturbados. Vocês querem ir para o Pai? Eu sou o caminho. Vocês querem uma verdade que satisfaça a mente de vocês? Eu sou a verdade. Vocês querem uma vida que preencha todo o vazio da alma? Eu sou essa vida. Então, se vocês quiserem saber como é que chega ao Pai, é somente por mim que chega. Então, né, irmãos, nós precisamos acalmar o nosso coração, né? Deus quer trazer consolo, né, ao seu, ao meu coração, né, e há momentos em que o temor toma conta, né, insegurança, as incertezas, as dúvidas, né, ninguém tem o controle, né, irmão, da sua própria existência. Eu não sei, né, como você está, né, nesse momento, seu coração, mas uma coisa nós temos certeza, né, irmãos, que Jesus está aqui conosco nessa reunião, né, mesmo que é uma reunião online, mas Ele está conosco. Ele não conhece esse tipo de barreira, né? Para ele não é uma barreira estar online, como você está. Aqui pode até estarmos ligados no Senhor, né? Ele está aqui, né, hoje para trazer paz ao meu e ao seu coração, trazer refrigério para a sua alma. Então, nós precisamos do quê? Aquietar a nossa alma, não turbar o nosso coração, mas continuar crendo, continuar confiando no Senhor. Né? Que o Espírito Santo de Deus, né, possa falar melhor, né, ao teu e ao meu coração. E eu peço desculpa mais uma vez pelo ocorrido e que Deus possa falar ao seu coração. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, e ao pastor Pedro pela oportunidade. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos cantar o último hino. Desculpem, tenho que só de fazer aqui uma coisa nos telemóveis. Vamos cantar o último hino que diz que onde quer que Jesus for, eu irei. Que o Senhor está sempre conosco e que Ele vai nos sempre orientar a nossa vida.
Graças a Deus, porque apesar de todas as dificuldades, nós temos esta certeza de que o Senhor está-nos a preparar lugar e quando Ele estiver, nós também estaremos no futuro. Vamos então terminar o nosso culto. Vou pedir ao pastor Pedro para fazer a oração final. Senhor, muito agradecemos pela tua palavra, Pai, te agradecemos realmente pela mensagem que pudemos ouvir. Obrigado, Pai, porque apesar das dificuldades técnicas, tu estiveste connosco e possibilitaste, Pai, que tivéssemos a meditação completa na tua palavra. Obrigado pelo teu servo, o pastor Maurício, pela forma como ele nos trouxe a tua palavra e pela forma como ele a apresentou. Agradecemos, Senhor, porque tu és o único caminho. Sabemos que não há outro para o Pai. A verdade, porque és a verdade. Tu és a verdade, Senhor. E em ti não há engano algum. E és a vida eterna, a vida em abundância, que temos quando estamos ligados a ti, a vida verdadeira. Ó Pai, te agradecemos realmente por esta verdade, porque, ó Senhor, podemos encontrar em ti o alimento espiritual que tanto ansiamos, e porque sabemos, Senhor, que em ti saciamos toda a sede que possa existir, porque tu nos satisfazes e tu nos trazes o alimento que nos sacia completamente. Pedimos-te, Pai, que nunca nos esqueçamos desta verdade absoluta que transmitiste aos teus discípulos e através da tua palavra a nós. Que nunca nos esqueçamos de ti, Senhor, de quem tu és e da importância que tens para a nossa vida. E que possamos sempre proclamar-te, possamos sempre aproveitar as oportunidades para te anunciar. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem e dá-nos, Senhor, realmente a destreza e a sabedoria para aproveitar as oportunidades e te apresentar a ti, não a uma religião ou uma denominação, mas a ti, Senhor, porque és tu quem nos dá a certeza da vida eterna junto de Deus Pai. Ajuda-nos, dirige-nos e abençoa-nos nesta semana que se inicia hoje. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.